nem falei nada. Fala galera que acompanha o canal do Liseus, eu me chamo Paulo Regis, esse é o Gabriel, Eduardo, Rones, Hélio e o André. Para quem acompanha o campeonato europeu, os campeonatos europeus, sabe que cada país tem um número pequeno, né, de times grandes, como o caso da Espanha, tem Real Madrid, Atlético, Barcelona, na França tem só PSG, na Alemanha tem só Bayern e Borussia, e tem o campeonato inglês, que tem o conjunto do Big Six, que é os 6 maiores times do país. E que no Brasil a gente vai tentar adaptar esse Big Six dentro dos times brasileiros, já que aqui a gente tem uma gama de times grandes, né? Acredito que seja até os top 12, né? Tem os 12 maiores clubes. E vamos tentar dizer quais seria o Big Six do Brasil. Vamos começar com você, Gabriel. Qual seria o seu Big Six do Brasil, na ordem? Vou falar na ordem decrescente. Vou começar pelo sexto. O sexto foi bem difícil para mim, que eu fiquei na dúvida entre o Grêmio e o Cruzeiro, mas por muito pouco eu vou colocar o Grêmio, porque tem Mundial e 3 Libertadores. Não tem muito Campeonato Brasileiro, mas é um dos maiores campeões da Copa do Brasil. Em quinto eu coloco o Corinthians, que é o último campeão mundial brasileiro. Consequentemente tem Libertadores. Na verdade tem 2 mundiais do Corinthians, né? Vale lembrar que o de 2000 conta para a FIFA. Inclusive foi organizado pela FIFA. É o maior campeão brasileiro e é tri da Copa do Brasil. E além da torcida, né? Da questão da torcida, que é a maior de São Paulo, é a segunda maior do Brasil. E meu quarto também eu fiquei na dúvida. No terceiro e o quarto eu fiquei na dúvida, mas para mim o quarto eu vou ficar com o Palmeiras. Meu quarto, mesmo sendo o maior campeão nacional, contando com os fatos, mas tem 2 rebaixamentos e não tem Mundial. E o terceiro ficou o Santos, que por muito tempo estava em primeiro e segundo, mas com a seca de títulos por muitas décadas acabou caindo no meu ranking para a terceira posição. O primeiro e o segundo é diferença mínima. Eu sei que o Mundial pesa muito para o São Paulo, mas o São Paulo é o meu segundo lugar, porque no âmbito nacional o Flamengo, que é o meu primeiro colocado, está muito acima do São Paulo, na questão dos títulos nacionais. Eu vou deixar meus colegas falar a quantidade. O São Paulo tem a favor o Mundial, o Flamengo tem a favor a marca, que é a maior torcida do mundo. Você pode puxar nas redes sociais, é um dos times brasileiros que tem mais seguidor sem o Neymar, porque o Santos tem uma certa quantidade por causa do Neymar. E eu vou do Flamengo em primeiro, São Paulo em segundo, terceiro Santos, quarto Palmeiras, quinto Corinthians e sexto Grêmio. A minha lista é muito parecida com a do Gabriel. Para mim o sexto é o Grêmio, o quinto é o Corinthians, o quarto é o Palmeiras, o terceiro é o Santos, o que pesou para mim entre Santos e Palmeiras, que foi a dúvida ali que eu fiquei, mas entre os dois foi o Mundial também, para mim pesou mais pro Santos. Aí o que muda da minha pro Gabriel é o primeiro, né? Que para mim o segundo é o Flamengo, justamente por causa dos mundiais do São Paulo e por São Paulo ser um dos únicos times que tem todos os títulos de Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro, todos eles têm, e é tricampeão mundial, né? E ganhar um mundial é muito raro, principalmente hoje em dia também, que é muito difícil um time brasileiro disputar com os europeus, e o São Paulo conseguiu disputar com todos os times que o São Paulo enfrentou nos mundiais, eram times bons, não era qualquer um europeu que estava lá. Então, o que pesou para mim foi isso aí, além de ser um clube que tem estádio, né, e o Flamengo não tem um estádio. Maraca. Um clube com uma torcida grande e tudo, o Flamengo ganha na torcida,
mas os mundiais para mim pesa bastante por ser muito difícil conquistar, e ter 3 não é para qualquer um. Então, já fui no tutorista, né? Agora, eu vou começar pela ordem decrescente, que eu acho que fica mais interessante, né? Começar no vídeo. Eu vou na contramão pelos meus amigos aqui. Eles mencionaram o Grêmio como sexto. Mas eu vou colocar o rival do Grêmio como sexto colocado. Eu vou colocar o Internacional. Eu vou explicar o porquê. O Inter não tem tantos títulos nacionais. Ele tem um Brasileirão a mais que o Grêmio, eu acredito, se eu estiver errado. Apesar de ter muito menos Copa do Brasil e ter uma Libertadores a menos. Mas eu acho que aquele Mundial que o Inter ganhou tem um peso muito maior do que o Mundial do Grêmio. Eu acho que esse contou muito. Eu acho que o Grêmio também, o Grêmio tem 2 rebaixamentos recentes e tem um a mais do que o Inter. Tem 3 rebaixamentos. 3, né? Tem 3 rebaixamentos. Eu acho que isso pesa muito. Então, o meu sexto colocado vai ser o Internacional. Mas tem 3 Libertadores. Mas tem 3 Libertadores. Sim, eu mencionei que mesmo com que o Grêmio tem uma Libertadores a mais, eu acho que o Mundial do Grêmio tem um peso muito maior do que o Mundial do Grêmio. Eu acho que isso conta muito. Então, para mim, meu sexto colocado é o Inter. Em quinto colocado, eu vou seguir também com o Corinthians. Eu acho que o Corinthians, um time com 2 Mundial, poderia pegar facilmente uma posição acima, mas com apenas uma Libertadores, eu acho que isso quebra muito para o Corinthians, ter só uma Libertadores. E graças ao Cássio também, né? Aquela defesa do Diego Souza, senão até hoje eles não teriam nenhuma Libertadores. E também o fato de que o Corinthians tem alguns rebaixamentos, acho que isso pesa também. Em quarto colocado, eu vou colocar o Palmeiras, apesar de que Palmeiras e Santos não é uma disputa boa. Eu não vanglorio demais esses títulos do passado, mas o Santos tem 3 Libertas e 2 Mundial. Essa é uma parada absurda. Então, já puxando o gancho do meu quarto, já falou do meu terceiro, né, que é o Santos, que eu acabei de mencionar. E o Santos poderia facilmente brigar com o Flamengo e São Paulo, se não fosse o rebaixamento. E também a falta se não fosse os fatos do Brasileirão, também acho que a quantidade de títulos de Copa do Brasil. E para a disputa do primeiro para o segundo lugar, o São Paulo tem todos os argumentos do mundo para querer ficar na primeira posição. Mas vamos ao conceito do dicionário de grandeza de um clube. Eu acho que envolve história, envolve torcida, o fato do Flamengo ser do povão, que é um clube nacional, não tem só o torcedor no Rio de Janeiro, tem no Brasil todo isso. Tu vai numa ilha, entre Brasil e Aruba, tu acha um torcedor do Flamengo. E eu acho que isso constitui um clube grande. E mesmo que o São Paulo tenha 2 mundiais a mais que o Flamengo, que é muito pesado, eu acho que o Flamengo tem muito mais títulos nacionais que o São Paulo e mais estaduais, que, querendo ou não, pesa, na minha opinião. E é por isso que eu coloquei o São Paulo como segundo e o Flamengo como primeiro. A minha lista, quando a gente colocou esse tema, eu tenho a minha lista pronta na minha cabeça, mas é uma lista totalmente clubista, não vou mentir. E aí eu tentei fazer também, através de critérios, colocando peso, que eu não trouxe aqui para mostrar, e também não caberia mostrar, porque demoraria muito tempo, mas eu tentei ser o mais criterioso e justo possível dentro dos critérios que eu estabeleci, que eu acho que títulos conta demais, torcida conta demais, questão também de ser um clube mais nacional, né, do que um clube mais local. Enfim, foram vários critérios que eu utilizei e por isso deu uma leve modificada da lista de alguns aqui. O meu sexto colocado também ficou o Grêmio. Eu acho que me deu uma briga muito boa nos meus conceitos entre Grêmio, Inter e Cruzeiro. Mas o Grêmio ficou na frente. Por ser o time que mais tem Copa do Brasil, eu acho que o Grêmio tem mais torcida do que o Inter, se não estou enganado. E vários outros aspectos aí. Cruzeiro tem mais. Em quinto colocado, questão de títulos, e eu coloquei também uma questão da localização, do tempo, de como foram esses títulos.
e da história recente, e um critério que eu usei aqui para diferenciar muita coisa foi a relevância do clube. E nesse critério, para mim, o Santos caiu demais, porque na minha briga estava Cruzeiro, Santos, Corinthians e Palmeiras numa briga boa ali. Mas, mencionando tudo isso, para mim, mesmo tendo 3 Libertadores e 2 Mundiais, para mim o Santos fica em quinto. E o quarto colocado para mim foi o Corinthians. Tem menos títulos do que o Santos, tem mais rebaixamentos, mas é muito mais relevante do que o Santos. É um time que eu acho assim, que tinha tudo para estar brigando ali também na primeira colocação, se não fosse aí essa questão política que atrapalha demais o time, né, e algumas questões também. Em terceiro, segundo e primeiro, é Flamengo em primeiro, São Paulo em segundo e Palmeiras em terceiro. E a questão da relevância pesou demais. Títulos, tirando o fax ali, ou colocando o fax, o Palmeiras vai brigar com o Flamengo e com o São Paulo. O Palmeiras, para mim, senta na mesa com o Flamengo e São Paulo, principalmente porque é um time que eu acho que sempre, em todas as décadas aí, ele teve chegando ali em todas as competições, falhava algumas vezes, passava um período de crise, mas ele sempre está ali no meio. Então ele tem uma regularidade, né? É até uma marca desse Palmeiras de hoje, a regularidade também. É uma regularidade que faz parte da história dele. E isso faz ele brigar com os outros. Mas ele, para mim, ele não é maior que o São Paulo e nem maior que o Flamengo. E eu acho que isso pesou bastante para ele ficar em terceiro, São Paulo em segundo e Flamengo em primeiro. Não é só porque o Flamengo é o time do meu coração, né? Mas até descobrirem que existe outros planetas com vida e fizer uma competição intergaláctica, para mim o Flamengo é o maior de todos. Bom, eu fiz uma pesquisa técnica, analítica e científica indo no site do GE e pesquisando os meus critérios que eu utilizei foram finais de Libertadores, títulos de Libertadores, mundiais, Brasileirão, Copa do Brasil, estadual e torcida. Dito isso, apesar da análise clubista dos meus colegas de bancada que colocaram, o meu ranking foi um pouco diferente. Foi mais parecido com o do Eduardo. Será por quê? Em sexto lugar, eu coloquei o Corinthians, que tem uma final de Libertadores, um título de Libertadores, tem 2 Mundial, 7 brasileiros, 3 Copas do Brasil, 30 estaduais e 30 milhões de torcida, com base no meu estudo lá do site do GE. Você não estudou, você tá colando aí. Não, mas tem que ter os embasamentos aqui. Em quinto lugar do meu Big Six ficou o Santos, que apesar de ter 3 Libertadores, como todos os outros que estão à frente dele também tem, é o que tem um número de torcida menor do que os outros. Então isso eu usei para critério. O Santos chegou em 5 finais de Libertadores, teve 3 títulos, 2 mundiais da época do Pelé, 8 Brasileirão, que a maioria também foi da época do Pelé, apenas uma Copa do Brasil, 22 estaduais, e aqui o que pesou para o Santos ficar abaixo deles foi os 6 milhões de torcedores. E os outros também têm mais que eles. 6 milhões, com base nos meus estudos. Em quarto lugar ficou o Grêmio, com 5 finais de Libertadores, 3 títulos de Libertadores, 1 Mundial, 2 Brasileirões, é pouco para o Grêmio, mas o Grêmio se manteve mais relevante que o Santos e do que o Corinthians assim, por mais tempo. Tem 5 Copas do Brasil, que é um dos maiores, junto com o Cruzeiro, com o título de Copa do Brasil. 42 estaduais, desse Big Six é o que tem mais estadual, e com 8 milhões de torcedores. Errado. O Flamengo também tem 5. Copa do Brasil. Tem 5? Mas desses daqui é o que... Desses daqui que eu coloquei, eles estão empatados. Ok, enfim. Aqui tu falou só junto com o Cruzeiro. Ah, tá. Então, desculpa. Então, e em terceiro lugar agora, uma polêmica aqui para meus amigos. Em terceiro lugar eu coloquei o Flamengo. 5 finais de Libertadores. Até 2019, o Flamengo só tinha uma final de Libertadores. 3 campeão da Libertadores 3 vezes. Uma Copa Toyota, né, que considera mundial. 7 brasileiros, que o Flamengo tem.
8. 5 Copa do Brasil. Eu não interrompi vocês quando vocês estavam falando, por favor. Mas não falou nada. Tem 7 Brasileirão, 5 Copa do Brasil, 37 estaduais. 39? Da minha pesquisa, então, no site do GE estava desatualizado. E 43 milhões de torcedores, de acordo com o site do GE. Aí é a margem de erro, né? Para 2, para mais. Foi a pesquisa que eu fiz, né? De acordo com os meus estudos. E no segundo lugar, no meu Big Six, eu coloquei o São Paulo, para muita surpresa de muitos aí. 6 finais de Libertadores, 3 títulos de Libertadores, 3 mundiais, 6 brasileiros, apenas uma Copa do Brasil, 22 estaduais e 14 milhões de torcedores. E em primeiro lugar, de acordo com a minha pesquisa, o maior clube do Brasil é o Palmeiras. Com 6 finais de Libertadores, 3 títulos de Libertadores, um mundial reconhecido pela FIFA de 51, de acordo com 12 brasileiros, 4 Copa do Brasil, 25 estaduais e 17 milhões de torcedores. De acordo com quem? De acordo com a FIFA. O Mundial. Quer Reconhecido dizer pela que FIFA. o Mundial é o Liverpool, é Toyotão, e esse Mundial contra o Bangu. não sei o que, Eu apenas fiz Mundial. uma pesquisa, é uma pesquisa científica, entendeu? Uma pesquisa científica. Torcedores, calma, a gente pede perdão. Não tem clubismo Não tem aqui. que pedir perdão. E nos meus critérios, Isso é quem bom tem, pra mais, audiência. quem tem mais finais de Libertadores? Palmeiras e São Paulo. Quem tem mais? O Santos, Grêmio, Flamengo, São Paulo e Palmeiras. Mais Brasileirão, o Palmeiras. Desses aqui, mais Copa do Brasil, o Grêmio e o Flamengo. Mais os estaduais, o Grêmio em primeiro. E maior torcida, o Flamengo. No meu critério, ficou desse jeito. O que eu faço agora? Não usa, faz. Fala tua... Agora atualiza a pesquisa dele. Exatamente. Foi isso aqui que aconteceu aqui. É uma pesquisa do GE. Aqui, ó. Depois a gente vai debater o resultado. Não foi eu que falei, está lá. Os Sei. dados. Vamos brincar aqui então, de verdade? Os dados. Pode brincar. Então, Não, como... mas é porque teve um... Agora mais. passou o alívio cômico, agora eu vou botar assim. Não, foi tudo uma base científica, de estudos. Então, como o futebol ele existe antes dessa ideologia dominante de empresas, dinheiro, clubes e tudo isso, e títulos também, o futebol ele também é esporte ainda, né? Futebol é amizade, futebol é brincadeira, O clubismo. tudo isso, clubismo. E aí, nesse sentido, aí, no sexto lugar, aí, representando aí o coração do Brasil, vou começar pelo Goiás, né? Que é um clube aí que tá Tá com margem. Tu botou Goiás em sexto? Começar pelo Goiás. Tá com margem. O ser maior do Brasil, não é o ser maior de Goiás. Calma, respeita o meu... Só pode ter que colocar atrás de Goianiense aqui. Ei, respeita o meu critério aqui, amigo. Ei, título não é futebol. Título eu tenho título de eleitor. Calma. Tá com margem. Começa pelo Goiás, né, que já foi esperança de muita criança aí que queria ser jogador profissional, né, nessa região do Brasil aí, que o Brasil é muito grande, não é só o Sudeste. Representando o Nordeste também, que sustenta também a paixão pelo futebol e pelo Brasil inteiro. Em quinto lugar eu coloco o Bahia. Grande pra caramba aí também, Bahia. Em quarto e terceiro lugar, aí, respectivamente, representando os clássicos do futebol, que sustentam também amizades pelo Brasil inteiro. A ideia do clássico é tradição no futebol, né? Não tem confronto melhor do que um clássico. Coloco aí em quarto lugar o Remo, em terceiro lugar o Paysandu. Paysandu gigante, representando o norte do nosso Brasil aí. E em segundo e primeiro aí futebol não é nada sem gente, sem torcida. Vamos jogar Corinthians e Flamengo aí, né? Representando a massa. Corinthians em segundo. Corinthians em segundo e Flamengo em primeiro, né, pô? E Flamengo, se o Flamengo ganha na Alemanha, aqui a Bernardo Sayão aqui vai encher domingo e não tem explicação, não. Então fica aí, Flamengo, Corinthians, Paysandu, Remo, Bahia e Goiás. Goiás brigou com o Grêmio, viu? Colocou o Paysandu brigou com o time do Goiás.
bem Paysandu na frente. Claro, irmão. É uma lista bem pessoal. Não, irmão. É futebol, não é título, Justo, não. justo. É futebol. Fiz uma análise científica. Jogo é jogar. Sem emoção. Futebol não é ciência, não, meu amigo. Futebol é futebol. Beleza. Então, galera, para seguir um critério que fique em todos entendam, a gente fez um sistema de pontuação, que em primeiro lugar ficava com 6 pontos, o segundo com 5, o terceiro com 4, o quarto com 3 pontos, o quinto com 2 pontos e o sexto com 1 ponto. E a nossa pontuação, a lista de pontuação ficou da seguinte maneira. Em primeiro lugar, Flamengo com 33, São Paulo em segundo com 26, Palmeiras em terceiro com 19, Santos em quarto com 16, Corinthians em quinto com 15 pontos e Grêmio com 6 pontos, sendo o sexto. E também menções honrosas, né? A Goiás, Bahia, Remo e Paysandu com 1, 2, 3, 4 pontos, respectivamente. E desse jeito ficou a nossa lista, como estou mostrando aqui na tela, com as pontuações. Eu quase gabaritei. Só mudo o terceiro e o quarto só. Ninguém gabaritou? Um adendo. Meu amigo Eduardo falou que São Paulo é campeão de tudo. O Flamengo também é campeão de tudo, porque Mercosul era mais difícil que Sul-Americano. Eu acho que Mercosul e Sul-Americano não conta. É a Série B da Libertadores. Eu acho que Resumindo, o Flamengo é campeão de tudo também. Não, mas eu não falei que só o São Paulo é campeão de tudo. Isso aí já tá não, não tem eu São falei, Paulo, né? o São Paulo é um dos times que São é Paulo tem campeão Copa de tudo. Mickey. São Paulo tem Copa Mickey. E outra, o Flamengo ganhar essa lista aqui não é novidade, porque tem 4 Flamengo. é clube. Eu achei Então, clube. Eu achei clube. Não, pô, mas é o Flamengo. Com as Ah, o bases. time que lota Beira do Saião. moço. Não, e Eu outra, falei, Mas é só torcedor. grandeza de um clube é tudo, velho. Mas só torcer. Não, e outra, esse argumento da torcida aí. Se tu for na rua aqui, qualquer pessoa aí que não acompanha futebol, Justo. tu pergunta, é flamenguista. Quando tu nasce no Brasil e não tem time, Tu é no casa hoje, a tua mulher não tem time, automaticamente ela é flamenguista. Quando acontece uma final da Libertadores pra Flamengo é campeão, vai ter as pessoas que não acompanham escolhe o Vasco, escolhe o Palmeiras, escolhe o outro time. Tu tá usando como a do Palmeiras que ele foi campeão da Libertadores. Não, eu eu achei falo que isso dobra mais a torcida do Flamengo, é isso. Deixa o Flamengo. Mas o paraíso não é paraíso pra nada. Aí tu não. chega no cara, aí tu pergunta pro cara assim, "Ei, qual é o atacante hoje do Flamengo?" Aí o cara fala, não sei não. Mas é Flamengo. Sou flamenguista Pô, cara. A gente tá discutindo o time. É mais um modo, é mais um O São modo. Paulo, quem é o atacante do São Paulo? Não, olha essa discussão aqui preto e branco sem áudio e as letras tinham subido, tá ligado? Mas não foi muito disso aí não, velho. O resultado final não. Não, a disputa é essa mesmo, é São Paulo e Flamengo. Mas o G6 tá certo. Ele é Grêmio, Corinthians... Justo, achei Santos, justo, achei São justo. Paulo e Flamengo. Nos critérios que eu coloquei lá, o Palmeiras não chega ali. Acho que vocês só analisam futebol se for ganhando, né? Mas eu acho que a tua ideia é Eu válida. acho que O estudo que tu colocou é válido e que a gente poderia fazer também de cada região. Ou de cada estado. Mas pra mim é Ficaria nacional. bom. Eu tô brincando. Não, juro. É uma análise romântica popular. Eu acho que a gente deveria fazer depois o de cada time de cada estado, que é o maior de cada estado. De cada região. Estado e região. De estado. Porque aqui dá pra colocar aqui. Tocantinópolis, Não, Palmas, não, não, Bururi, Carolina. Palhaçada não. Quem é o maior time do hemisfério sul da Terra? Eu acho que se até fizer tipo, o maior time de cada estado, tipo assim, até os estados mais fáceis ia ficar mais. Os estados que tem muito time bom ia ficar mais fácil. Eu acho Porque que é Flamengo e São Paulo. E quem é o maior time do hemisfério sul da Terra? Pai, tem que ter direitinho. Oakland City. A briga é Flamengo e Boca. Então é isso aí, galera. Esse aqui ficou o nosso ranking do Big Six do Brasil. Comenta aqui embaixo o que você mudaria, qual seria também o do seu Big Six, viu? É isso aí, tamo junto, curta, comenta e compartilha. É nóis.